Gente, não sei o que que deu aqui que eu tive que sair e entrar de novo. Mas eu vou esperar o pessoal entrar de novo. Sumiu todos os nomezinhos ali, eu achei que não tava rolando. Tá. Vocês estão ouvindo, né? Beleza, tá todo mundo aí. Caiu, verdade? Oi, Kika. Oi, tudo bem? A gente acha que vai ficar falando uma hora, né? Mas tem que esperar o povo entrar. Tá, eu voltei então. Umas coisas bem interessantes para falar para vocês. Vou esperar um pouquinho. Oi, Nádia. Pois é, minha internet tá bem boa aqui, vou até dar uma olhada. Tá, minha internet tá bem legal. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estou bem feliz. Tá todo mundo aí, todo mundo que eu convidei tá entrando. Ah, legal. Oi, Felipe, oi. É, eu vi que caiu, agora entrei de novo. Por que será, né? Coisas de internet, né, gente? Hoje a gente tá mais ligado na internet do que nunca com essa loucura que a gente tá vivendo. Tá todo mundo bem? Oi, Nádia, boa noite, minha amigona. Oi, oi, Lu. Então, gente, vou começar de novo. Vamos lá? Sou Fábio, psicóloga, especialista em psicologia sistêmica. Atendo individualmente, mas me especializei nas relações, principalmente relações de casais, né? Estudo muito a Regina Navarro, que é uma psicanalista que eu amo, né? Que eu faço vários cursos dela, já leio vários livros dela. Boa noite, né? Leio vários livros dela, estou sempre estudando, fazendo curso e a minha, a minha grande adoração é trabalhar relações de casal. Então, muito estudo, né? Muita leitura, muitas vivências, né? Já fui casada 2 vezes, aprendi muito nas minhas relações, tive alguns namorados, enfim. Um dos lugares que a gente mais cresce enquanto pessoa é dentro de um relacionamento, né? É onde a gente se depara com as nossas fraquezas, é onde a gente projeta no outro as nossas frustrações, é onde a gente aprende a lidar com o outro, é onde a gente aprende a ter tolerância. A gente sabe que, né, enquanto casal, a gente enfrenta muitas questões, enquanto pessoa, enquanto relação, né? Então, o casal, eu sempre falo, o casal ele é formado por duas pessoas, né? Uma mais uma e o terceiro elemento que é a relação de casal. Então, uma engrenagem onde existem 3 componentes, né? Eu, o outro e a relação. Então, eu sempre digo, a relação de casal, ela só existe, a relação existe porque tem essas duas pessoas, e essas duas pessoas, elas são responsáveis 50% cada uma de tudo que acontece na relação. O que acontece? Num conflito, numa briga, todo mundo já foi casal, todo mundo é casal, todo mundo já viveu alguma relação de casal, às vezes lá antigamente, vive, vai viver, enfim, nós vivemos relações de casais. Né? A gente já viveu e a gente vive. A gente nasceu numa relação de casal, né? A gente nasceu do fruto de uma relação de um casal. Né? Nem sempre a gente foi criado junto com eles, mas a gente tem uma referência, né, de casal. Pode ser consciente e inconsciente, né? Na verdade, a gente vive esse padrão de casal, essa referência de casal que a gente tem, ela é consciente e inconsciente, né? Se duvidar, é mais inconsciente do que consciente. Então, o nosso inconsciente, ele é muito forte. Por que ele é muito forte? Porque ele é emoção, né? Então, às vezes a gente não entende, não compreende, não consegue trazer para a consciência muitas coisas, mas o nosso inconsciente, ele tem poder. E ele faz a gente agir muitas vezes de algumas maneiras que a gente nem entende por quê. E a gente sabe que é muito desse inconsciente que a gente tem, porque quando a gente é criança, a gente é só emoção, a gente é só sentimento. Então, o que é registrado aí? O que está mais forte aí? São os registros do nosso inconsciente. Né? E à medida que a gente cresce, amadurece, a gente vai tomando consciência de algumas coisas. E aliás, né, o amadurecimento, a maturidade é um processo de conscientização daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vive, das coisas que a gente quer, das nossas questões, né? A tomada de consciência é o que a gente trabalha muito na psicologia, muito na terapia. A tomada de consciência, trazer para fora, falar sobre o assunto, ver várias questões relacionadas a esse certo assunto.
Então, quando eu digo que a relação de casal é uma relação onde os dois são responsáveis 50% por tudo que acontece, claro, tem casos extremos, né, que a gente está falando aqui do geral, a gente não está usando exceções, né? A gente fala sempre do geral, daquilo que a gente mais encontra no consultório, que a gente mais escuta com os nossos amigos, das histórias de casal. Então, assim, é muito fácil quando a gente está numa relação de casal e a gente tem um estresse, a gente tem uma frustração, a gente botar a culpa no outro, né? O outro até pode ser culpado, né? Geralmente ele é. Mas a gente precisa parar, pensar e saber qual que é a tua parcela, né? Eu não gosto de chamar de culpa, eu chamo de responsabilidade. Qual é a tua parcela de responsabilidade para aquela situação estar acontecendo, né? Porque quando nos tornamos adultos independentes, autônomos, que é o nosso objetivo de vida, e a gente vive uma vida para buscar isso, a gente vai tomando consciência que a gente também tem a parcela de responsabilidade de todas as nossas relações, né? E isso é muito importante, porque culpar o outro é muito fácil, né? Culpar o outro e ficar cega para aquilo que eu fiz, que eu causei no outro, que eu causei nessa relação, é muito mais fácil. Agora, quando você olha para si e você se pergunta por que isso está acontecendo, qual que é a minha parcela de responsabilidade naquilo que está acontecendo? Então, hoje a gente vive relações de casais, as relações, não só as relações, os namoros, os flertes, os casamentos. A gente vive um momento um pouco estranho, assim, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, ou de que a gente foi educado, né? Que aquele casamento, acho que, né, as gerações novas não tanto, né, mas a minha geração, aquela coisa do casamento, aquele casamento para toda a vida, que o casamento tem que dar certo. Eu já fui casada 2 vezes e quando me falam, mas o teu casamento não deu certo. Quem disse que não deu certo, gente? Deu muito certo. Deu muito certo no tempo que durou. O primeiro foram 14 anos de relação, que é o pai da minha filha, e o segundo foram 11 anos. Eu tenho 25 anos de relacionamento. Fora os outros foram namoros e tal. Mas eu tive poucas relações, mas tive relações muito intensas, muito duradouras, né? Então, eu não acredito que os meus casamentos não deram certo. Os meus casamentos deram muito certo enquanto durou, né? Então, hoje, aí eu começo a falar para vocês, assim, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é a sua... você vem de fruto de um casal, você vem de um casal, né? De um homem, de uma mulher, você é fruto dessa relação, desse casal. Seus pais, às vezes criaram você, às vezes não, mas você vem do fruto de uma relação de casal. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a referência de casal de vocês? Qual que é? Como que era esse pai, essa mãe? Como que era essa relação do teu pai e da tua mãe? E isso a gente traz muito forte para nossa vida, inconscientemente, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Mas os meus pais foi um desespero, porque foi horrível, não tô falando dos meus. Porque a culpa é deles? Não, gente, a culpa não é de ninguém. Porque assim, a relação de casal que a gente tem como referência são dos nossos pais. Só que a gente cresce, a gente se torna adulto e a gente pode mudar a nossa referência de casal. A gente pode criar a nossa referência de casal, a gente pode transformar e se tornar uma referência de casal nossa, pessoal, individual, que vai ter influências nossa referência de casal, pai e mãe? Sempre vai ter. Nosso inconsciente é um iceberg, ele sempre está ali. Mas a gente pode transformar isso, né? Através da conscientização, né? Através do discernimento, através da terapia. A gente pode transformar essa relação de casal numa relação de casal que eu quero pra mim, né? Qual é a relação de casal que eu quero pra mim? O que eu quero? O que eu espero de uma relação? Né? Então, eu até fiz um guiazinho aqui pra gente falando. Pergunta que eu fiz pra vocês. Aí, o que acontece? Eu fiz aqui uma colinha, né, gente, pra não me perder. Nascemos dependentes, certo? Nascemos totalmente dependentes de uma mãe, de um pai, de alguém que nos crie, que alguém que nos cuide. Se ninguém cuidar da gente, a gente morre. A gente precisa de alguém. O bebê precisa de alguém para comer, né? Para ser trocado, para ser cuidado. E esse bebê, ele é muito possessivo, ele quer a mãe só para ele se sente protegido por essa... Eu vou chamar de mãe, né? Mas pode ser a mãe, a pessoa que te criou,
nem não necessariamente a mãe biológica ou o pai, enfim. Você foi criado por alguém, esse alguém cuidou de você, você teve um amor imenso, né? Um amor simbiótico, um amor inconsciente, um amor muito forte, né? Um amor de dependência, um amor que você dependia da sua vida por ele, né? Você dependia desse amor, desse cuidado do outro para sobreviver. E isso inconscientemente é muito forte. Só que a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende a mandar, a comer sozinho, a se virar, né? A gente aprende várias coisas, a gente trabalha, enfim, a gente amadurece, a gente cresce. E quando a gente encontra um amor amoroso, um par amoroso, o que acontece? Inconscientemente a gente se remete a essa relação que a gente teve com esse nosso primeiro amor, que é a primeira pessoa que cuidou da gente, né? E por isso que muitas relações, por isso que às vezes a gente tem um sentimento, muitas pessoas têm um sentimento de que aquele amor, aquela pessoa, se não for aquela pessoa, a pessoa vai morrer, a pessoa vai ficar mal emocionalmente, eu preciso do outro. Então veio muito a questão do eu preciso do outro. O outro, eu preciso do outro para ser feliz. Eu preciso do outro para me cuidar. Eu preciso do outro para me proteger. E isso é muito inconsciente daquela época de quando a gente era criança, né? O nosso objetivo de vida, o nosso objetivo enquanto ser humano é conquistar a nossa autonomia, né? Conquistar a nossa independência, em todos os sentidos, né? E eu falo aqui de independência emocional, né? Porque sou psicóloga, estou aqui falando de independência emocional, mas a gente sabe que a gente precisa de outras independências para estarem juntas com essa independência emocional. Então a gente precisa se remeter e pensar nisso, assim, sabe? O que eu preciso para estar bem? O que eu preciso? Eu preciso do outro? O outro, sim, ele pode estar perto de mim, mas eu não posso precisar do outro, né? O outro não é uma necessidade, o outro ele precisa ser um prazer de estar junto, não uma necessidade. Então isso tem que pensar, assim, para vocês pensarem também, né? Na relação de, se vocês estão numa relação de casal, como que é essa minha relação? Como que é esse o meu emocional? Como é se eu tenho essa dependência ou não, né? Mas aí, em contrapartida, enquanto eu sou casal, eu também tenho que abrir mão de algumas coisinhas minhas, né? Alguns egoísmos, algumas vontades, não tudo, obviamente, que somos seres independentes, autônomos, esse é o nosso objetivo, mas quando a gente é casal, a gente precisa tolerar um pouquinho mais, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência com o outro. São dois universos totalmente diferentes. Dois universos que se encontram, né? E vão construir uma vida juntos, vão formar uma família, né? Vão estar juntos. Então, assim, duas educações totalmente diferentes, duas pessoas totalmente diferentes, às vezes com visões de mundo diferentes, né? E esse reconhecer o outro, respeitar o outro é primordial numa relação de casal, né? E aí a gente vai um pouquinho, como eu estudo muito a Regina Navarro, que é uma psicanalista que se especializada em relacionamentos, eu faço curso dela, leio os livros dela. Eu tenho esse livro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que foi uma abertura de portas para minha vida. É Cama na Varanda, da Regina Navarro. É um livro magnífico. Eu já li ele 3 vezes. A gente precisa. A gente precisa ler. Eu li ele quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 e eu acabei de ler ele agora de novo. Né? Livro é assim, a gente estuda ele e dependendo da fase da vida que a gente está, a gente lê e tem uma outra visão dele. É um livro bárbaro, é um livro maravilhoso, é um livro que abre as portas de muitas crenças que a gente tem em relação a casal. E esse livro, ele fala da história, ela conta, ela é maravilhosa, sou super fã dela, me inspiro nela realmente para fazer essa live aqui também. E ela conta a história, né? Ela conta a história do amor, né? Como que é o amor, como foi os relacionamentos no século XV, no século XII, né? Então, assim, muito recentemente, assim, ó, gente, antes dos anos 40, século XIX ainda, que é um século mais próximo do nosso, início do século XX, as pessoas não casavam por amor, né? As pessoas não casavam por amor. Amor não fazia parte do casamento. Amor era outra coisa. O amor é uma construção social também. É um sentimento, mas ele é uma construção social. A história conta isso, né? Não sou eu, é a história. E o amor, ele não fazia parte do casamento. O casamento era um contrato, né? As crianças nasciam, os pais faziam um contrato, né? Tem várias histórias, várias civilizações, mas assim, geral,
era isso, o casamento era um contrato, né? Onde cada um tinha os seus papéis definidos. O homem era o provedor, a maioria das vezes o homem era o provedor, que a mulher geralmente não tinha essa independência, né? A sociedade nunca deu independência para ela, a não ser agora, graças a Deus. Então, assim, o homem era um provedor e a mulher era a que cuidava do lar, que tinha os filhos, que cuidava dos filhos. Não tinha amor no casamento, né? O amor, ele foi entrar no casamento, se estabeleceu no casamento a partir de 1940, né? Não é tão longe assim, né? Então, assim, a gente for ver, faz muito tempo, mas assim, a gente nasce, a gente é criado, a gente é educado achando que o amor sempre fez parte do casamento, mas ele não fez, sabe? Ele não fez. Ele foi constituído, assim, ele entrou pro casamento, assim, determinantemente a partir dos anos 40, 1940. E aí começou todo um movimento, os filmes de Hollywood, com as histórias românticas, aí veio toda a história, as músicas, as poesias, enfim. E aí, o que aconteceu? A expectativa deixa eu ver o que estão falando aqui. A expectativa do casamento mudou. A expectativa do casamento não era mais o homem provedor, a mulher cuidando dos filhos, não é? Não é mais, A Maria está dizendo que em alguns países ainda é assim, é verdade, né? Mas é assim, quando eu falo sobre o casamento, sobre os relacionamentos, gente, eu tô falando da nossa visão ocidental, tá? A visão oriental é totalmente diferente, né? Então eu estudo as relações de casais no Ocidente, né? Na minha realidade, na nossa realidade. E aí, quando entrou o amor no casamento, as expectativas mudaram, né? A expectativa não era mais só provedor, criar os filhos. Aí o que entrou? Satisfação sexual, realização afetiva. E aí sim começaram, quando essas duas coisas não estavam mais no casamento, aí se pensava em separação, né? Aí começava a ficar frustrada, começava a ficar mal, e aí os conflitos começaram a acontecer dentro do casamento. É claro que lá em 1940 as separações eram muito raras, né? As separações ainda não aconteciam, e quando acontecia era um vexame, era um horror. Então, mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a partir dessa década, as relações de casais começaram a mudar. E de lá para cá elas vêm mudando, né? Não foi uma mudança de um dia para o outro, de um ano para o outro, não. Elas continuam ainda nesse processo de mudança, né? Então, mudou, né? E aí teve um outro marco da história, que foi 1962, que foi o grande marco da história, que para mim foi a melhor coisa que aconteceu para a vida da mulher, que foi a pílula anticoncepcional. Aí sim, aí nos libertou, aí a gente começou a poder ser, né? Porque até então a gente não era nada, né? A gente só era aquilo que o marido da gente permitia, né? E aí, em 1962, a pílula anticoncepcional surgiu e aí liberou muita gente, né? Liberou toda uma questão que casamento, sexo era só para procriação. Aí a mulher começou a ver que não, que sexo não era só para procriação. Não só a mulher, mas o homem, né? Mas aí eu falo de mulher porque é o grande marco para nós enquanto mulheres, né? O grande desenvolvimento da nossa autonomia começou aí. A gente começou a escolher se a gente queria ter filho ou não. A gente começou a perceber que a gente podia ter prazer, né? Que o sexo era sinônimo de prazer, né? Então foi um grande marco, assim. E a questão da pílula anticoncepcional, ela trouxe grande influência também para as relações homossexuais, né? Porque as relações homossexuais eram, né? Sempre foram muito marginalizadas, muito preconceito, eram muito, né? Imagina, era na Idade Média, no cristianismo, nossa, era crime, né? Então, assim, o anticoncepcional, ele veio e ele trouxe essa questão sexual como prazer e não só como procriação. E isso trouxe muitos benefícios para as relações homossexuais também. Então, ai, Regiane vendo, ai, que lindo, oi Magda. Então é isso, assim, e aí começou a grande mudança nas relações de casal, né? E aí começou-se a pensar nas separações. E aí, né, lá nos anos 40, nos anos 50, as separações eram coisas impossíveis, inadmissíveis. Hoje já são coisas naturais. Então, o que eu quero mostrar para vocês, falando isso, é a mudança das mentalidades, como diz a Regina Navarro.
é a mudança de comportamento, né? O que vai acontecendo nas relações? As relações elas vão mudando. As relações elas não são do jeito que a gente aprendeu sempre. Elas mudam, né? Elas vão mudando, elas vão se transformando. E muitas vezes a gente olha para aquilo e não entende o que está acontecendo, mas são mudanças de comportamento que acontecem, né? Quem estuda observa, né? E quem lê, quem estuda observa isso, sabe que está acontecendo alguma coisa. As mudanças elas estão acontecendo desde lá até agora, né? E deixa eu pegar minha colinha aqui. Daí o que eu queria falar para vocês? Amar, para nós, é muito natural, né? A gente nasce sendo amado, a gente nasce amando. Amar é natural. Quando a gente fala em amar o outro numa relação afetiva, a gente fala amar é natural, mas o relacionamento, eu até escrevi uma frase, amar é natural, mas a forma de amor tem que ser aprendida, né? Amar é natural, mas a forma que a gente ama o outro, ela precisa ser aprendida. E aí, eu vou entrar na grande questão, que eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, no nosso mito do amor romântico, né? Que a Regina Navarro fala um monte e que nós somos todos vítimas desse mito do amor romântico. Eu sempre falo, se eu já tivesse uma filha, né, pequena, um bebê, eu jamais deixaria ela ver um filme de contos de fadas, de princesas, de príncipe encantado e de final feliz, porque isso reforça o mito do amor romântico. Quando eu falo amor romântico, eu vou explicar, como a Regina Navarro explica, não é ser romântico, dar flores, ser sensível, ser amado, né? É o mito do amor romântico. E o que é o mito do amor romântico, gente? O mito do amor romântico é o que traz sofrimento nas nossas relações, né? É o que traz o grande sofrimento nas relações atuais. O que é o mito do amor romântico? O mito do amor romântico, vocês vão entender, vocês já vão saber o que é, porque vocês já viveram isso. O que é o mito do amor romântico? Eu quero achar a minha alma gêmea, existe uma alma gêmea no mundo pra mim, existe alguém que me completa, não temos segredos um do outro. Eu botei várias frases aqui, ó. É uma parte que me completa, é uma simbiose, é uma fusão, não há diferenciação entre eu e o outro, né? O mito do amor romântico, ele tem aquela questão de que o outro, ele precisa vir para a relação e ele tem que suprir todas as minhas frustrações, todas as minhas expectativas emocionais, ele tem que suprir tudo, né? E eu supri o dele. E aí os grandes conflitos começam, né? Porque a gente sabe que isso não é possível, a gente acha que é no momento da nossa vida, principalmente quando a gente tá naquela fase apaixonada, assim, né? A paixão já foi comparada com doença, né, gente? Paixão é doença, é uma delícia, mas tem que ter controle, tem que ter racional junto, senão a gente se perde e a gente sofre depois, né? Quem não sofreu por amor aí já? Todo mundo já teve dor de amor, né? Quem não teve ainda vai ter. O brinco tá batendo no fone, tá? Eu vou tirar. E aí é isso. Então, o mito do amor romântico, ele tá há muitos séculos com a gente, né? Ele tá há muito tempo com a gente. Obrigada. Então, assim, e ele já tá num momento que hoje, o mito do amor romântico, ele já dá sinais de que ele vai se acabar. Por que ele vai se acabar? Porque hoje nós caminhamos por um desenvolvimento pessoal, né? Por uma autonomia. Hoje todos nós temos um anseio, temos a necessidade, talvez não consciente ainda, mas esse é o nosso grande objetivo enquanto ser humano, sermos seres autônomos, independentes, né? Quando a minha live, o título dela, Casal, Individualidade, a arte de ser casal e estar só, eu falo sobre isso, que a arte de ser casal está muito relacionada à arte de ser só, né? A arte de ser independente, emocionalmente, a arte de viver bem sozinha. Sozinha, quando eu digo sozinha, sem um par amoroso, né? Que a Lia anda falando. Sozinha, não digo sozinha, que ninguém vive sozinho, somos seres sociais, obviamente, né? Mas quando eu falo do viver sozinha, é estar bem, mesmo não tendo um par amoroso, né?
E isso precisa ser aprendido, precisa ser desenvolvido. Porque a arte de ser feliz, a arte de estar bem sozinho é o grande segredo, gente. É a grande virada da chave na vida da gente. Porque quando a gente chega nesse nível, a gente consegue ter relações mais inteiras, ter relações menos dependentes, menos relações de amor romântico, né? E isso é muito bom, isso nos traz muita satisfação pessoal. Nossa satisfação e a nossa felicidade, ela não está mais no outro, ela está na gente. A gente tem consciência que a gente é 100% responsável pela nossa felicidade. O outro, ele pode estar perto, ele pode estar junto, mas o outro é para o prazer, o outro é para estar numa parceria, numa cumplicidade e não numa dependência, né? Ah, Marisa, o amor ele é construído na relação, mas antes dele ser construído na relação, Marisa, ele é construído dentro daqui, ó, dentro da gente. A tal do amor próprio, sabe o amor próprio que a gente ouve falar a vida inteira, a gente nem sabe o que é às vezes? É ele é o amor, é o grande amor. O grande amor da tua vida precisa ser tu. O grande amor da minha vida sou eu. Quando eu, quando eu descobri isso, quando eu senti isso, e olha que foi longo o meu caminho, minhas amigas sabem, elas estão todas aí. Todas elas sabem. A Fábio que eu era e a Fábio que eu me tornei faz pouco tempo, sabe? É um caminho árduo, um caminho longo, mas é um caminho muito bom. E quando você descobre esse amor próprio, quando você se basta, eu não tô falando a nível de egoísmo nem nada, mas quando você se basta, essa é a palavra, você fica bem. Aí o que vem de fora, as relações que o mundo te apresenta, os homens, as mulheres, enfim, os parceiros amorosos que o mundo começa a te apresentar, tu começa a escolher, tu começa a selecionar. E tu só vai aceitar o melhor daquilo que tu já faz por ti, entende? Olha o que estão falando aí. Então, Kelly, é isso mesmo. Então é isso, gente. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Eu fiz uma colinha, né? Senão não consigo. Então, o mito do amor romântico, ele vai saindo de cena porque hoje a gente sente, quando a gente tá numa relação, a gente não sente mais vontade de se sacrificar pelo outro. Sacrificar é a palavra, né? Não é ter, não, eu não chamo de que quando tu é casal, tu precisa ser parceiro, tu precisa ser compreensivo, né? Mas assim, tu não quer mais sacrificar as tuas vontades, os teus desejos, sabe? A tua pessoa, as coisas que tu gosta, o teu trabalho, teus amigos, tua família pelo outro, né? Tu não quer mais sacrificar, né? E quando você não sacrifica mais as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios pelo outro, você está caminhando para sua autonomia pessoal e individual. E aí o amor romântico sai de cena, porque o amor romântico não tem isso, eu não posso ter vontade própria, a minha vontade tem que ser a do outro, tem que ser uma vontade una, a minha e a do outro tem que ser a mesma vontade, né? E quando eu não tenho mais esse desejo de fazer sacrifícios pelo outro, eu estou caminhando para minha autonomia, para minha independência. E isso é muito importante, sabe? Na terapia, eu recebo muitos pacientes, né, que a gente trabalha muito isso, assim, né, da gente conseguir olhar para si, olhar para o outro e saber que somos seres diferentes, individuais, que optamos em estar juntos naquele momento, mas que eu tenho as minhas vontades, que eu tenho o meu trabalho, a minha família, e que o meu trabalho, a minha família, os meus amigos, eles são tão importantes quanto, né? Os meus desejos, os meus gostos, o tipo de filme que eu gosto de ver, o tipo de comida, né? Então, assim, a gente faz a gente tem tolerâncias enquanto casal, precisamos ter, senão não conseguimos ser casal, mas a gente não se sacrifica mais pelo outro, não cabe mais o sacrifício no casamento, entende? Então, eu li um autor francês que ele colocou assim, ó, é muito engraçado, a frase é muito real, assim, né? O medo da solidão, né? Muitas pessoas se submetem à relação com medo da solidão. O medo da solidão é igual uma bola de ferro no pé, que te limita a vida, né? Que te limita às conquistas que tu deseja, né? Então, assim, a grande virada é essa autonomia, assim, essa
esse caminhar para estar bem sozinho, né? Não depender de uma relação amorosa para estar bem. Poder chegar num sábado, num domingo, tá uma chuva e eu não tô sozinha em casa, mas eu tenho o prazer de estar sozinha em casa, de poder ver um filme, fazer uma comidinha para mim, sabe? Aquele amor próprio, aquela vontade. Gente, acontece muitas vezes, assim, às vezes tem vários compromissos, várias pessoas me convidam, minha amiga, outra amiga, mas aquele dia eu tava afim de me levar para jantar. Parece bobo, né? Mas eu me levo para jantar, assim. E pra mim é a minha prioridade, eu me levar para jantar no momento que eu tô afim de comer aquela comida, tô afim de ir naquele lugar. Esse é o amor próprio, ele é construído por pequenas coisinhas, sabe? Assim como a relação de casal. A relação de casal, ela é construída nos pequenos detalhes e desconstruída também nos pequenos detalhes, nas lacunas, no dia a dia, naquelas questões pequenininhas que vão se acumulando ao longo dos anos. O amor próprio também é assim, né? O amor próprio é parar e se perguntar, porque às vezes a gente nem sabe isso. Do que eu gosto? Será que eu tô afim de ir lá ou eu tô indo pelo outro? A gente precisa se perguntar, a gente precisa parar, a gente precisa refletir, a gente precisa olhar, porque às vezes a gente nem sabe? Os casais, são tão simbióticos às vezes, a relação às vezes é tão crítica, tão frustrante, tão complicada, tão conflituosa, e quando eu me vejo, né, muitas pessoas estão numa relação dessa, conflituosa, simbiótica, e não conseguem ter discernimento daquilo que gosta, não conseguem ter opinião própria, perde a autonomia de um pequeno detalhe, assim, sabe? E a gente precisa construir a nossa autonomia, até pra gente ter relações de casal mais saudáveis, né? Eu tenho um livro aqui, gente. Esse livro é maravilhoso, principalmente para quem é casal, tá? Essa autora é Judith Virest. Ela tem vários livros. Um dos que eu mais amo dela é Perdas Necessárias. Ela fala sobre as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida. A perda da infância, a perda da adolescência, a perda da juventude, sabe? São as fases da vida que a gente vai vivendo e nesse livro ela fala dessas perdas. São maravilhosos, assim, é um livro maravilhoso. Mas, como a gente está falando de relacionamento de casal, ela tem um outro livro que é fantástico, fantástico, que é Casamento para Toda a Vida. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar, fiz algumas anotações, deixa eu mostrar para vocês. Ele é maravilhoso, tá? Eu até peguei uns trechinhos dele pra eu ler pra vocês, assim. Ele é magnífico, assim. Ele é lindo esse livro, pra quem é casal, maravilhoso pra ler, não é só pra terapeuta, tá? Vou ler um pouquinho da relação de casal, do que ela fala. Ela é fantástica, essa autora. Eu adoro os livros dela. Ela tem um outro livro também que fala da terceira idade. Esse já tá na hora de eu comprar, né? Bem lembrado. Essa labuta, ela tá falando do casamento, tá, gente? Essa labuta, essa dedicação exige imensas doses de paciência. Quem é casal sabe disso. Exigem que estejamos atentos, muito mais do que jamais estivemos. Exigem que, mesmo quando já esgotamos todas as reservas de paciência e estamos à beira de bater a porta, de mandar outro embora, nos empenhamos a, não obstante, só deixá-la ligeiramente entreaberta. A gente não bate a porta. Dedicação engloba nosso esforço, não só em benefício do relacionamento, mas também em nosso próprio benefício, né? A gente sabe que relacionamento é uma construção. Não existe relacionamento pronto. Começa a namorar hoje. A partir de hoje, esse relacionamento ele se constrói, né? Ele tem que ser cultivado, ele precisa ser olhado, ele precisa ter atenção. E as pessoas dentro de um relacionamento, uma coisa que acontece muito, que eu escuto muito em consultório, ai, mas ele mudou tanto, não é mais como era quando eu o conheci. Ah, tá, tu conheceu faz quanto tempo? Ah, faz 20 anos, gente, as pessoas mudam. As pessoas mudam de um dia para o outro. As pessoas precisam mudar, porque o nosso grande objetivo é mudar, evoluir, crescer. Oi, Glaucia.
Então, assim, o grande objetivo do ser humano é amadurecer, evoluir, então a gente muda mesmo. E quando eu mudo, eu sou um casal e eu mudo, o outro percebe essa mudança, né? E aí o que que acontece? Eu comparo muito o casamento com uma engrenagem, com uma máquina, né? Nós somos uma engrenagem, a máquina ela tá se movimentando, ela tá trabalhando. Quando uma engrenagem muda ou acontece alguma coisa, as outras engrenagens dessa relação, desse casamento, elas precisam se adequar, elas precisam se reformular. Então eu mudo, o outro muda, esse casamento, essa relação, ela precisa se reformular. A vida inteira. A vida inteira. Eu li uma vez de um casal que estava já casado há 20 anos e eles falaram que eles já tiveram várias separações na relação deles. Mas quando eles nunca se separaram propriamente dito, saíram da casa do outro nem nada. As separações que eles falavam é isso, assim, a gente separa, a gente olha, o outro mudou, eu mudei, a gente se adequa de novo. Então são fins e inícios. Fins e inícios. O casamento, ele é uma relação onde tem fim e início, fim e início. E essa é a constante da relação, né? Porque eu vou mudar, o outro vai mudar. Se eu mudei, o outro vai perceber. O outro precisa se adaptar à minha mudança e eu me adaptar a essa relação novamente. Então a gente precisa ter consciência disso. As pessoas mudam sim. E quando as pessoas mudam dentro do casamento, precisa ser reformulada essa relação. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser reformulada, ela precisa ser reeditada. Ela, muitas vezes, as separações acontecem por esse motivo, né? Porque as pessoas não conseguem olhar para isso, olhar que o outro mudou, mas ele não mudou para te ofender ou para te machucar. Ele mudou porque é um crescimento pessoal dele, individual dele, ele precisa mudar, né? E eu, enquanto casal, eu preciso ver essa mudança. Eu preciso tentar reformular essa relação. Os dois, né, precisam reformular essa relação. Quando a gente começa a namorar muito jovem, com 17, com 18 anos, isso acontece muito, né? Separações, muitas separações. Então a gente precisa reformular o casamento. Vou ler mais uma partezinha aqui que eu acho fantástico. Existem você e eu, você e você. E agora este terceiro, que é o casamento, que eu falei pra vocês, né? A relação ela é composta de 3 componentes: eu, você e a relação. Existem você e você, e agora este terceiro, que é o casamento. Para ele você pode trazer as mais dedicadas porfias do coração: o eu, o para mim, o meu, o individual. Tem de ceder parte da sua independência e pronunciar um arriscado, mas desguarnecido, sim, para esse terceiro, este casamento que você cria. Então, claro, né? A gente evolui para uma independência emocional, a gente evolui para uma autonomia, mas quando a gente entra numa relação, a gente tem que estar consciente que a gente precisa estar enquanto casal, né? A gente precisa ter paciência, tolerância, a gente precisa construir essa relação juntos, né? Então, é muito importante, assim. Eu sempre falo, eu fui casal a vida inteira, né, gente? Fui casal a vida inteira. Desde os meus 17 anos, 16 anos, meu primeiro namorado. Antes disso, eu vivia apaixonada por alguém, né? Amor platônico, mas era. E eu fui casal a minha vida inteira. E faz uns 3 anos, 4, que eu tô solteira. E foi um grande caminho, um longo caminho para eu aprender a viver solteira, para ser avulsa, como diz o outro. E não foi fácil, foi um caminho doloroso, foi um caminho longo, foi um caminho árduo, foram muito desenvolvimento pessoal, muita terapia, muitas conversas com as minhas amigas, muita reflexão, e eu aprendi a ser solteira depois dos 40 anos, né? E adorei, gente, adorei. Amo ser solteira, amo ser sozinha hoje. E quem me conheceu há pouco tempo atrás, minhas amigas que estão aí não podem negar, nem acreditam na minha mudança. Que às vezes nem eu, né? Às vezes nem eu acredito. Porque eu era muito dependente emocional, eu era muito carente, né? Elas sabem disso. Quem me conheceu antes disso, minhas amigas de longa data, que a maioria são, sabem disso. Eu virei a chave. Sabe, eu consegui virar a chave, nem eu acreditava. E olha que eu sou terapeuta, psicóloga, eu acredito na mudança das pessoas, mas essa mudança só é possível com muito trabalho.
é um trabalho que vale muito a pena, mas dá muito trabalho. Tem gente que não quer passar trabalho, né? Prefere ficar no padrão, né? E aquilo me incomodava demais, né? Desde muito cedo eu busco isso na minha vida, minha independência emocional, minha independência financeira, enfim, minhas independências, principalmente emocional, que sempre era muito forte, né? Eu era muito dependente das relações. E eu virei a chave. Eu virei a chave faz pouco tempo que eu senti essa virada de chave, faz bem pouco tempo. Não faz 3 anos dessa solteirice, faz meses. E hoje eu tô muito bem, tô muito feliz, tô muito tranquila. Minha vida tá muito boa, assim, inacreditavelmente na melhor fase da minha vida, sem parar. Mas olha que pra Fábio falar um negócio desse. Melhor. Então, o outro, para meu parceiro, se eu tiver um parceiro no futuro, vai ter que ser nesse nível, sabe? Nesse amor próprio que eu tenho por mim. E isso é muito bom. Deixa eu ler uma outra coisinha para vocês. Olha, qual é aquele momento do seu casamento que você se pergunta? Quando foi que nossa vida em comum se encheu de obrigações? Ah, o cotidiano da vida, tá? O dia a dia do casamento. O cotidiano da vida do casado é prosa e não poesia. O dia a dia do casamento raramente paira no ar ou rima. Vida de casado é levar o cachorro no veterinário, as crianças do pediatra, é correr para o trabalho, é executar tarefas domésticas nos fins de semana. É fazer as camas, é ir ao supermercado, é encerar o piso gasto e ainda atender a compromissos familiares, como visitas de fim de semana, festas de aniversários, casamentos, batizados, aniversários de casamento e outras encheções que requerem a nossa nem sempre entusiasmada presença. Quando foi que nossa vida em comum se encheu de obrigações? Quando foi que os nossos devemos passaram a controlar nossos dias? Quando foi que passamos do como eu te amo de todas as maneiras, como eu te amo de todas as maneiras, para o que vai ser hoje à noite, peixe ou frango? Quem teve casamento sabe disso. Há dias em que nos sentimos meio acambrunhados, meio por baixo. Ficamos um pouco mais chatos e mais chateados. Nem sempre, mas com muita frequência, a rotina acaba com romance. A gente não se pergunta mais que coisas maravilhosas nos reservam amanhã. Em vez disso, talvez nos perguntamos, não pela primeira vez, nem pela última vez. Será que as coisas não podem ficar melhores do que estão? Será que dá para viver assim? Então, quem viveu relações de casamento e quem vive relações de casamento já passou por isso, né? Já sabe o quanto isso é pesado, né? O quanto o casamento se torna uma obrigação e não mais um prazer, né? As relações de casais, gente, não são fáceis. Elas são lindas, muitas vezes, mas não são fáceis. E estar solteiro, pra mim, hoje é mais fácil. É bem mais fácil, sabe? Só que é na relação de casal que a gente cresce. Nossa, como a gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano. A gente cresce demais, sabe? Eu sempre digo assim, se tem um lugar onde a gente mais cresce enquanto ser humano é dentro de uma relação de casal. É lá, sabe? Então, assim, muita gente chega no consultório, né? Atendo casais, atendo pessoas individuais que vêm falar do casamento. E às vezes eles, né, falam, mas casamento, eu disse, mas casamento é isso, né? Casamento não é o mito do amor romântico, que é tudo lindo, maravilhoso, conto de fadas, princesa, príncipe encantado. Gente, isso não existe, isso é mito. Igual Papai Noel é o coelhinho da Páscoa, entendeu? Não existe, a gente foi criado com o mito do amor romântico. A gente foi criado achando que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso, e não é. A vida real de casado é outra vida. É uma vida... Não pode ser uma vida idealizada, é uma vida real, né? É uma vida real em construção com outro ser humano
desconhecido até então, mas que agora é íntimo, faz parte da minha família, é a minha família muitas vezes. E, né? E dá trabalho, né? Requer muita energia, requer muita dedicação, tempo disponível. Por isso que eu falo assim para os casais que eu atendo, para as pessoas que vêm falar dos seus casamentos, casamento precisa de tempo. A gente precisa olhar no olho do outro, a gente precisa ter atividades em comum, a gente precisa ser amigo, né? A relação de casal que mais dá certo é a relação de casal onde os dois conseguem, apesar de tudo e além de tudo, serem amigos, ter conversa, ter diálogo. Porque o que acontece, gente? Uma conversa boa, ela é tão instante quanto um bom sexo, né? A gente sabe disso, né? Ela é muito boa. Então, assim, a gente tem casais que estão casados há muito tempo que eles nem se olham mais. Eu já atendi casais que eles vieram pra mim, assim, 25 anos de casados, vieram como último recurso para salvar o casamento e eles nem se olhavam, eles não conseguiam se olhar, né? Então, psicólogo, terapia não salva o casamento, né? A gente auxilia, a gente indica o caminho, a gente cresce junto, mas o caminho, o processo é do casal, né? A terapia é 1, 2 horas por semana que a gente tá junto e o resto da semana. Então, assim, precisa se dedicar, precisa cultivar essa relação, né? E dá trabalho, sim. Não é mito do amor romântico, contos de fada, tudo perfeito. Porque quando a gente se apaixona, quando a gente conhece alguém, a paixão é linda, né? A paixão a gente acha que vai para o resto da vida e não vai. A gente sabe que tem um tempo, né? Quimicamente comprovado, cientificamente comprovado que tem um tempo, né? Então, é isso. Eu sei. Obrigada, meu assessor Felipe Melo. Eu vou ler uma última coisa, bem rapidinho, e eu sei que o tempo já tá acabando e eu vou ser cortada em 1 hora de Instagram, né? Mas é isso. Que lindo, Mar, obrigada. No livro, na verdade, faz uma citação, tá? É uma relação de 2 mulheres, uma relação de casal, onde a Daiane fala, é do livro, tá, gente? Não é minha paciente nem nada. Quando estávamos para nos casar, as pessoas nos diziam: "Ah, seu primeiro ano vai ser duro." E nós respondíamos: "Oh, não, nós nos amamos." A gente achava que tudo seria simplesmente o máximo, maravilhoso. A Rita, que é a parceira, né? É isso aí, a gente pensava. Nós nos amamos, não teremos esses conflitos. O amor conquista tudo. Isso é mito do amor romântico, tá? Bem, não conquista não. Casar-se foi como ouvir: "Bem-vindo ao mundo real." Realmente, fomos pegos de surpresa. E a gente só é pego de surpresa quando a gente acredita no mito do amor romântico, né? Então é isso, gente. Tá faltando 5 minutinhos. Adorei. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um grande desafio para mim fazer a live, porque eu sou uma pessoa tímida, não pareço, mas sou. E a minha especialidade é terapia de Fabi underline Batiste underline psi. Ai, gente. Psicóloga. Eu acho que foi. Não sei se foi. Mas enfim, é Fabi underline Batiste, com 2 T no início e T no final, underline psicóloga. Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Acompanhe aí as ações do Alecrim. Essa semana é a semana de aniversário. O Alecrim tem várias coisas legais, muitas terapias, um monte de gente linda. Acompanhe a gente. Quando a gente voltar da quarentena, a gente vai fazer um grande evento e vai convidar todo mundo para todo mundo conhecer o nosso espaço, que é lindo, que é ali na Carvoeira, próximo à UFSC. Obrigada, amiga. Um beijo. Boa noite, obrigada pelo apoio de todos vocês. Precisando, me chamem. Beijinho, fiquem todos bem, se cuidem
e usem máscaras. Tchau!